as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5, versículo 10. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida, e nós pedimos a sua autorização para entrar na sala da sua casa, compartilhar da palavra do nosso Deus. Nós estamos numa série de programas acerca desse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Na última semana, nós falamos sobre estarmos aperfeiçoados em Cristo, sobre o processo de aperfeiçoamento pelo qual Deus permite que passemos nele. E esse programa de hoje nós vamos falar sobre estar firmados em Cristo. O que é estar firmado em Cristo? Você está firmado em Cristo Jesus? Ele tem sido o seu fundamento, Ele tem sido a rocha na qual você põe os teus pés. Nós vamos ampliar um pouco mais sobre esse tema. Você que gosta do programa O Caminho da Vida, eu quero lhe pedir ajuda. Que você possa pegar o seu telefone, ligue para o irmão, parente, amigo, peça para que ele sintonize nesse canal para acompanhar com você o programa O Caminho da Vida, ou você que tem nos assistido pela internet, que você possa compartilhar o link do programa para que outras pessoas também possam acompanhar esse programa e buscar firmar a sua vida em Cristo Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esses programas tenham abençoado o seu coração. Semana passada nós falamos sobre estar aperfeiçoado em Cristo. E hoje, seguindo o mesmo texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, nós vamos falar sobre estar firmados em Cristo Jesus. Estar firmado em Cristo é algo que diz respeito com a nossa fé. Mas em que áreas da nossa vida se aplica a ideia de viver com fé? O que seria estar firmado, baseado na fé? Eu quero começar com o pastor Azael, que hoje está conosco. Uma alegria tê-lo conosco aqui também, pastor da Igreja Presbiteriana de Sarandi, um grande companheiro de ministério que tem nos abençoado profundamente. Isso traz uma responsabilidade no compartilhar dessa palavra. Pastor Azael, em que áreas da nossa vida aplica este firmar, este viver por fé? Primeiramente é uma honra mais uma vez estar aqui participando desse programa maravilhoso. E, na verdade, não há área na vida que não seja alcançada pelo viver pela fé. Exato. Então, esse ser firmado em Cristo, abrange toda a nossa vida, toda a existência. Tudo que nós podemos e devemos, tudo que façamos, né, deve ser reflexo, né, nós devemos encontrar em todas as áreas da nossa vida os frutos deste viver firmado em Cristo. Eu acho interessante esse comentário do pastor Azael, porque é muito comum nós encontrarmos pessoas que acham que viver por fé tem tudo a ver com aquilo que a gente faz dentro da igreja. E que quando a gente sai e vamos para as nossas escolas, para o nosso trabalho, vamos passear com o cachorro, que isso pode ser colocado de lado, né? E aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é um texto em que o apóstolo Paulo extrapola essas barreiras geográficas. E ele diz, tudo que você for fazer, comer, beber, fazer qualquer coisa que você vai fazer, você precisa viver pela fé, ou fazer pela fé, ou fazer, como ele diz lá no texto, para a glória do Senhor. Portanto, a ideia de que todas as áreas da nossa vida precisam ter em si embutidas uma questão de fé, ela é algo que a gente precisa, sim, considerar atentamente. Também o aspecto viver por fé, como nós olhamos aqui, a palavra firmar, ela tem um aspecto de estabilidade, de algo que não vacila. Pastor Ivo, como isso se aplica à vida cristã? Esse viver por fé
de estabilidade em Deus? Porque são muitas as situações na nossa vida que nos trazem instabilidade. Sim. Né? Situação financeira nos traz instabilidade na família, principalmente, para a vida. São tantas as situações que nos trazem essa instabilidade. Então, quando o texto está dizendo de firmar, é exatamente tornar estável algo que está com instabilidade. E aí entra aquilo que é o principal na nossa vida, né? O que nos traz como âncora, a fé que Deus nos deu. Então esta fé ela deve estar firmada na palavra de Deus, para que quando as situações difíceis, de tribulações, de privações da vida nos sobrevêm, nós estejamos firmados. Exemplificando, o bambu chinês, né? O bambu chinês, ele verga na hora do vendaval, ao ponto de a extremidade, a ponta do bambu chegar próximo à terra, mas ele não quebra. Por que ele não quebra? Por que ele tem essa característica de envergar e não quebrar? Porque ele tem raízes que estão muito bem firmadas e dão estabilidade ao ponto de não se romper. E essa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é que nos traz esta firmeza. E quais seriam, então, algumas características, de maneira bastante prática, do comportamento de alguém que efetivamente está firmado em Cristo? Por exemplo, vou citar aqui algumas áreas, vocês podem ampliar para outras áreas, mas quem está firmado em Cristo, qual deveria ser o seu comportamento na família, no casamento, no trabalho, no trânsito, nas suas obrigações de cidadão, nos estudos e aí por diante? Qual deveria ser a prática daquele que está firmado em Cristo? Pastor Azael. Bem, isso é interessante. O pastor Ivo disse com muita propriedade que nós devemos, então, nos fundamentar, firmar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Sim. Então, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos apresenta a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus, para que nós possamos glorificar o nome dele em todas as áreas da nossa vida. Então, na família, por exemplo, o servo de Deus, o cristão, amando a esposa, educando os filhos no caminho do Senhor, a esposa, como diz o apóstolo Paulo, inspirado, né? Sendo submissa ao seu marido, sendo sábia. Isso é muito importante. Tem um versículo na Bíblia que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A insensata com as próprias mãos destrói. E, enfim, a família tem todos esses aspectos, mas também os filhos também devem demonstrar isso como? Sendo obedientes aos pais, honrando pai e mãe, e assim. Eu gosto dessa ideia que o pastor Azael está desenvolvendo, porque ela mostra que o estar firmado, a minha fé estar firmada em Cristo, me traz obrigações. E normalmente nós nos apropriamos da fé para você poder decretar a vitória, para você poder falar aquilo que vai vir sobre a sua vida e a bênção vai chegar, meu irmão, minha irmã, vai com fé. E a gente trabalha muito no que a gente lucra com essa fé. Mas tudo isso que o pastor Azael falou tem a ver com quais são as minhas obrigações se a minha fé está firmada em Deus. Que na verdade a gente percebe que cada vez prega-se a fé como um fim em si mesmo. E a fé não é um fim em si mesmo. Ela não tem... É igual a expressão, vamos fazer uma oração forte. Não há força na oração. Há força em quem a recebe. Não há força na fé ou na intensidade da fé em si mesmo. Mas onde essa fé está depositada? Não adianta nada eu ter uma fé do tamanho do mundo e um navio que está cheio de buracos porque ele vai afundar. Mas se a minha fé estiver fundamentada em Cristo unicamente, a minha fé, ela encontra êxito. E esse êxito é o quê? Traz nas questões práticas, porque o grande desafio da fé é saber fazer o que Cristo faria em cada um desses momentos. Isso é fé. Isso é fé. É saber quem Cristo é e o que ele faria nos determinados momentos da vida. Pensando no aspecto família, ser firmado na fé, é não permitir, por exemplo, que o liberalismo chegue dentro da sua família. Sim. Né? Você estar firmado na fé, é você manter os seus princípios, tá?
que a palavra de Deus nos dá, princípios de comportamento, na família, no trânsito. Se você é uma pessoa realmente voltada para o ensino da palavra, firmada em Cristo, você vai ser um bom motorista no trânsito, você vai ser uma pessoa que respeita. Cordato. Você vai permitir que o pedestre passe tranquilamente na faixa. Sem buzinar. Você vai manter aquele que o Código de Trânsito diz, vão manter 1,5 m do ciclista. Então, isso é ser uma pessoa firmada em princípio e demonstrar nos pequenos gestos, nas atitudes do dia a dia, que você é uma pessoa. Dia a dia. Dia a dia. É muito mais do que o domingo. A minha fé, então, tem mais a ver com o jeito que eu vivo a semana do que com o jeito que eu passo meu domingo. No ponto do ônibus, ajudando a pessoa a entrar no ônibus, cedendo o seu lugar para o idoso, não ocupando vaga do idoso no assento, no estacionamento lá do supermercado, onde você vai. Isso é ser princípio, é ser cristão e demonstrar a sua fé no dia a dia. Exatamente. Eu lembrei aqui de Efésios, capítulo 6, que fala assim, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, essa relação da fé com a verdade. Da fé, de estar da verdade para uma avaliação piedosa da minha vida se eu estou firme em Cristo. Né? E a prática da verdade, não apenas um ouvinte. Tiago, ele trabalha muito isso de uma maneira bem perspicaz, né? Exatamente. De uma fé prática, de uma fé atuante, de uma fé que transformou a vida da pessoa. Exatamente. E as epístolas, por exemplo, nos ajudam muito nisso, porque sempre vão mostrando as implicações práticas de uma vida firmada em Cristo, uma vida que vive pela fé. É a materialização da fé na vida da pessoa, Isso. no dia a dia. E a sua pergunta é bem interessante, porque se fala de família, fala de casamento, como também isso implica no trabalho. E é curioso que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, ele praticamente segue essa linha, né? Mostrando que a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, ela se manifesta no casamento, se manifesta na família, como os pais e os filhos, né? Sim. Se manifesta também onde? Servos e senhores. Servos e senhores, que é a questão do trabalho, a questão de levar a vocação muito a sério, trabalhar com amor, pensando no bem, no amor ao próximo, vivendo tudo para a glória de Deus. Isso é importante demais. Nós vamos ampliar um pouco mais esse conceito no próximo bloco. Nós estamos terminando esse bloco aqui e vamos ampliar falando sobre mais algumas características desse estar firmado em Cristo. Você fique conosco rapidinho que depois do momento do intervalo comercial já voltamos com o programa O Caminho da Vida. De volta com o programa Caminho da Vida. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando seu coração e que você esteja encontrando fundamentos escriturísticos para estar com a vida firmada em Cristo Jesus. Falando em estar firmados em Cristo Jesus, nós vamos ampliar um pouco mais esse conceito nesse bloco. Pastores, estar firme em Cristo significa que somos inabaláveis e inatingíveis? Quem escreveu esse texto foi Pedro, e eu gosto de focar na vida de Pedro, porque Pedro foi um camarada que teve os erros muito postos na vitrine. Ele não conseguia maquiar, ele escancarava esses erros. E ainda assim, Cristo o amou de um jeito absurdo, ao ponto de chamá-lo e colocar a liderança dos demais nas mãos de Pedro. Então isso mostra que a força não depende de nós, não é a nossa responsabilidade de sermos corretos e perfeitos o tempo todo, que faz com que Deus vá nos escolher, Deus vá nos comissionar, Deus vá trabalhar na nossa vida, vai nos amar. Está muito mais no fato de que Ele pode do que no fato de que nós podemos. E isso, para mim, é o fantástico, é o que nos enche de alegria. Não sou eu que seguro
nas mãos de Deus. Mas Deus quem segura. É Deus quem me segura, é Deus quem me sustém, é Deus quem me sustenta. Tanto é que o texto aqui no capítulo 5 de Pedro, ele prepara os cristãos para algumas situações da vida. Na questão da ansiedade, na questão do ser sóbrio, de ser vigilante, né? Quando ele diz assim, na questão do versículo 6... sermos humildes. Sermos humildes. Então, é por aí a linha de pensamento dele, né? Ser humilde, lançando sobre o Senhor a ansiedade, sendo sóbrio, sendo vigilante. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele está de redor de vocês. Então, e se isso for uma prática do dia a dia, isso vai trazer estabilidade à nossa fé, né? Seremos atingidos, né? Por isso nos sobrevém? Nos sobrevém. Nos sobrevém. Seremos abalados com situações contrárias, de ataques hostis do dia a dia que enfrentamos, com situações mais adversas da vida, com saúde, com enfermidade, com problemas, mas inatingíveis? Não. Inatingíveis não. Inatingíveis não. Nós não somos ETs, né? Se é que existe ET, né? Nós não somos pessoas invisíveis nesse mundo, né? As circunstâncias nos atingem, mas não nos derrubam. Não nos derrubam. Pode, assim, nos trazer balançar, né? Claro, mas não vamos perder o equilíbrio, a firmeza, porque está baseada naquele que vive e reina para sempre, a nossa confiança, a nossa esperança. Pedro diz no capítulo 1, versículo 3, que Deus nos deu uma esperança que não pode se extinguir. Né? O cristão não pode dizer aquele ditado, a esperança é a última que o quê? Que morre. A esperança do cristão não morre. A esperança do cristão se concretiza. Concretiza na pessoa de quem? Se consome na pessoa de quem? Não nele, para ele, mas na pessoa de Cristo. Lembrei de um texto agora e achei ele aqui, de 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8, 9 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. 2 Coríntios 4, 8. Desculpa, eu estou com o versículo 9 aqui. 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Somos em tudo atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, quer dizer que não somos inatingíveis, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. A vida então, dele, sim, somos aqui nesse abaláveis, texto é interessante como ele atingíveis. fala de que as adversidades podem nos atingir, mas quando nós estamos firmados, estabilizados. Eu gosto muito do texto original quando fala de estabilizar, porque imagina que você está andando em um certo caminho, ou vem uma ventania. Eu até conversava com o pastor Azael antes aqui, eu lembro dos tempos quando era criança, nós íamos no sítio e tinham aquelas pinguelas. O que era pinguela? Havia um riachinho, tinha um tronco de árvore ali, você passava por cima daquilo ali. Às vezes você balançava, mas esse texto aqui de estar firmado significa que ainda que os ventos venham, você balança, você não cai, você não cairá. Porque aquele que te sustenta é Deus. É aquele que te mantém firme. E a gente retoma a ideia de 1 Pedro 5,10, né? Sim. Porque nós estamos sendo firmados, né? É uma obra de Deus em nós, né? Aliás, o apóstolo Pedro começa dizendo que somos guardados pelo poder de Deus, né? Primeiro capítulo. E Pedro tem algumas experiências fantásticas. Tem. Né? Lembra dele descendo do barco, olhou a tempestade, aí ele falou, socorre o Senhor, foi lá e o estabilizou. Exato. E isso é interessante porque eu estava exatamente pensando sobre isso. Que às vezes nós temos, sim, dificuldade de entender a realidade, né, a partir das promessas de Deus. E isso, às vezes, nos balança, nos atinge. Né? Por exemplo, um exemplo bíblico que eu acho muito interessante, que há muitos anos eu tive contato com essa passagem de forma muito marcante, que é um salmo de Asaf, Salmo 73. Ele começa louvando ao Senhor, mas ele coloca ele demonstra uma situação que ele passou impressionante. Ele dizendo que quase os pés dele se resvalaram. Né? Por quê? Porque ele olhava
ele olhava pessoas seguindo a vida, longe de Deus, com saúde, com bens e tal, e vivendo como se Deus não existisse, e ele lá sofrendo, passando por dificuldades. Então, aí, o que aconteceu, ele, resumindo, foi adorar, né? Ele entrou no templo e ali, então, recebeu um entendimento que eles foram colocados em lugares escorregadios, que, na verdade, apesar dos sofrimentos, das dificuldades que ele passava, muito melhor é estar em Cristo, né? Estar com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Então, às vezes é difícil entender a realidade a partir dos princípios da palavra. Mas o Senhor Jesus nos aperfeiçoa para a estabilidade, para a firmeza. Sim, o aperfeiçoamento, eu acho que ele passa pela estabilidade e pela firmeza. Uma pessoa firme em Cristo, ela não falha? Ela não comete erro? Seria isso, estar firmado? Ela falha, né? E exatamente por isso é uma coisa maravilhosa, porque o Senhor que nos firma, ele diz exatamente, nos consolando, que se pecarmos, nós devemos recorrer a ele com o coração arrependido, confessante, exatamente, porque temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo, para nos perdoar. Amém. Então, isso é uma realidade. Podemos falhar, mas não significa que não estamos sendo firmados por Cristo. Para a gente terminar esse bloco, pastores, qual seria a fala de vocês para alguém que tem o desejo de estar cada vez mais firmado em Cristo? Começando pelo pastor Luiz, pastor Ivo, pastor Azael. Minha fala é acerca da necessidade de buscarmos a Cristo com a disposição ou a motivação correta no coração. Busque ao Senhor não tentando lucrar com isso, mas busque ao Senhor tentando saber o que Ele quer para você. Ouça-o. Pastor Ivo. Firmar em Cristo? Viva pela palavra. Firmados na verdade. Palavra do Senhor nos firma. Amém. Pastor Azael. É isso mesmo. Cingindo o coração com a verdade e confiando que o Deus que promete não falha. Amém. Você que quer estar firmado em Cristo, quero que você saiba que o Senhor que te chamou não vai te desamparar. Ele está contigo o tempo todo, segurando nas tuas mãos, levando a salvação eterna. Nós vamos agora para mais um momento de intervalo comercial. Já voltamos com a oração do pastor Luiz Henrique. Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder. Pai eterno, queremos bendizer ao Senhor que tem firmado os nossos passos todos os dias e que tem firmado a nossa fé no Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor mesmo nos alimenta. O Senhor alimenta o nosso coração, o Senhor alimenta a nossa alma e é o Senhor quem nos sustenta. Muito obrigado por essa companhia que jamais falha. Muito obrigado porque a Tua mão sempre é presente nas nossas vidas. E muito obrigado pela promessa que o Senhor já nos fez de caminhar conosco até aquele dia em que o Senhor resolva nos buscar para levar-nos ao seu lar, Pai. Fique conosco e com os nossos telespectadores aonde nós estivermos e formos. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Fique conosco até o próximo programa Caminho da Vida. Os céus então se abrirão para Jesus.